Eu acho que o Lula devia abrir um curso, catecismo e chamar a menina para dar aula lá também, porque ele tem um conhecimento bíblico que é uma coisa... Só faltou ele chamar Jesus de Genésio e confundir Nabucodonosor com Nabo do Senhor, porque... O presidente Lula Lelé afirmou ontem, durante o comício do candidato do PT à prefeitura de Camaçari, na Bahia, que ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Olha que coisa bacana. Ele levou até Jesus Cristo, um troço que nasceu com a Revolução Francesa. Então ninguém foi mais de esquerda que Jesus Cristo. Vamos ouvir esta voz! Esta voz doce! Doce porque vem da cana-de-açúcar. Vamos ouvir. Eu fico muito orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Tá dose a pauta. O programa ruim, hein, alemão? Os ricos mandaram crucificá-lo, mandaram ressuscitá-lo. Esse homem é de um conhecimento. Eu acho que o Lula devia abrir um curso, catecismo e chamar a menina para dar aula lá também, porque ele tem um conhecimento bíblico que é uma coisa... Só faltou ele chamar Jesus de Genésio e confundir Nabucodonosor com Nabo do Senhor, porque... Olha, e você acha que foi pouco? Acha, Gesiane, que foi pouco? Não, tem mais. Tem mais, porque este é largo. Depois Lula fez questão de atacar Bolsonaro, dizendo que o ex-presidente inventou que era evangélico, que o seu opositor não acredita em Deus. Então está aí, né, as palavras do nosso alcoólatra mor do país. Roda aí, alemão. E a gente não pode cometer o erro que foi cometido em 2018, quando ao invés de votar num companheiro da qualidade do Haddad, votou numa coisa que ninguém conhecia, a não ser por contar mentira, a não ser por pregar o ódio. Inventou até que era evangélico. Ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus, porque o comportamento dele é de que não acredita. Um homem que faz um filho disputar as eleições com a mulher, e um filho que faz um homem que faz um filho disputar uma eleição com a mãe, e ele derrotou a mãe. Eu fico perguntando que homem que é esse? Eu fico perguntando que tipo de homem é que sobe no caixão da mulher para fazer comício. Que tipo de homem, né, que se acredita em Deus, um homem que se utiliza do falecimento da esposa para jogar toda a culpa nela e ficar, né, aí livre para voltar acima do crime. Não sou eu que digo, quem disse foi o vice, né, Geraldo Alckmin. Agora, você veja, eu até posso concordar, né? Dentro da lógica do Lula, o Bolsonaro não acredita em Deus porque ele deixa claro que ele não acredita no Lula. É ou não é, Gesiane? Dentro da ética, da ética, dentro desse pensamento doentio
dele. E que discurso, em que fala, que fluidez. Nossa. O Alckmin tinha razão, ninguém merece ser ouvido nesse país a não ser o Lula. A não ser o Lula. O Alckmin está colecionando frases. Olha, vamos lá, por partes. Primeiro que o PT tem tentado fazer essa aproximação com os evangélicos desde o ano passado. Curiosamente, em um dos eventos, no começo desse ano, se não me engano, ele tinha mandado o Silvio Almeida, meus amigos, o Silvio Almeida para o evento, para fazer ali um evento com os evangélicos e tal. A esquerda vive nesse morde-a-sopra com o meio evangélico. Acho que, antes de tudo, é preciso muito rapidamente esclarecer para a audiência que é incompatível... Morde-a-sopra, e quando mandou o Silvio Almeida, o PT fazia o bate e o Silvio Almeida alisa. Ah, entendi. Eu sou lenda para as suas piadas, às vezes. É importante a gente deixar claro que há uma incompatibilidade entre o cristianismo, independente se é o cristianismo protestante ou o cristianismo católico, o cristianismo como um todo, e a esquerda. E eles sabem disso, Karl Marx sabia disso. Todos eles sempre souberam disso e sempre atribuíram à religião um peso, dizendo que ela atrapalhava com que o proletariado chegasse, a tal da consciência de classe e aquela coisa toda. O ponto é que há uma incompatibilidade e que sempre gerou mesmo essa confusão. O Lula, ele também anuncia isso como se fosse uma confusão nova, e não é, né? Ele fala ali que Jesus Cristo era pelos pobres, tal. O cristão, ele não nada tem contra o rico, o cristão não quer tomar o que o rico tem. O que é dito dentro do cristianismo é que a riqueza não deve ser o seu Deus. O seu Deus deve estar no lugar, a riqueza deve ocupar o espaço dela, e que não há um problema em ser rico. Coisa que o comunismo, o socialismo e toda a esquerda não diz. A esquerda, ela criminaliza, ela condena, ela acha que é um problema ser rico, claro, desde que não seja a cúpula, né? Porque o Lula também fala como se ele não fosse rico há muito tempo. E aí ele vai fazendo uma grande confusão, ele fala que é uma mulher negra. A mulher negra ali só é aceita porque está falando exatamente aquilo que a esquerda quer ouvir. Eu queria saber se o Lula, por exemplo, acha que eu sou uma espécie de representatividade, já que eu trabalho na comunicação, um dos maiores veículos de comunicação da direita. Aí, para eles, eu deixo de ser uma representatividade ou alguma coisa nesse sentido. Eu deixo, inclusive, de ocupar o termo mulher negra e passo a ser fascista, genocida e qualquer outra coisa. Na Europa se usa o termo minoria simbólica. Minoria simbólica. Minoria simbólica, pois é. Você é minoria simbólica, eu sou minoria simbólica. Exato, minoria simbólica. E aí ele faz toda essa confusão. É mentira, ele está ali elencando uma série de mentiras, em relação ao cristianismo, elencando uma série de mentiras em relação ao que é a identidade da mulher negra ou não dentro do país, e tentando ali por tudo passar essa proximidade com o meio evangélico, que não tem. O Lula é a favor do aborto, cristão não é a favor do aborto, o cristão é a favor do trabalho, o esquerdista não é chegado muito na ideia de trabalhar, e eles atacam constantemente a igreja, seja ela qual for, o que ofende diretamente todo e qualquer cristão. Fica na mesa aí, tá rodando essa bomba aí. Ô, Pavinato, essa flátula aqui. Então a gente aqui no programa, a gente assistiu uma aula no Maranhão e um discurso na Bahia. Pornografia por pornografia, eu prefiro a aula no Maranhão. Muito bem. Genial. Nada, ninguém tem nada a dizer mais? Não, depois do Por Suano eu favor, falo. Suano. Pavi, tem uma série de problemas que o Lula apresenta ali, em especial teóricos, tá? Sério? Tem algumas coisas que a gente... Não, mas por mais que seja deboche, é um deboche que faz da cara da sociedade brasileira. Eu padeci muito na universidade por bater desde a minha tenra idade, dos 20 e poucos anos, dizer, ou você é cristão ou você é marxista. E nós estudávamos as duas doutrinas ou teorias para mostrar a incompatibilidade entre os dois. E por causa disso eu apanhei muito na universidade. Por quê? Porque a universidade, primeiro, estava se lixando para fazer esse tipo de comparação. Segundo, tinha que ter uma coisa chamada praxis política. É a praxis política. Nós vamos para a luta e fazer a prática política usando o discurso para conquistar o povo. Da teologia da libertação, né? Eu sofri muito porque eu dizia que isso é uma aberração. Teologia da libertação é uma aberração. Mas qual é o grande problema? Que é mais simples do que a gente imagina. O marxismo é materialista. Significa que a realidade toda é material. A realidade espiritual é uma construção mental apenas para justificar uma ordem social. E aquele que está no poder cria um monte de mitos, ídolos ou o que quer que seja, para dizer, você deve obedecer a mim porque tem uma ordem e é assim que se explica o cosmo. Ou seja, o que eles dizem, religião, filosofia, metafísica, qualquer coisa, é superestrutura, é instrumento para dominação. Só isso.
Por isso não tem como você ser cristão ou religioso e ser marxista. E não tem como ser socialista, em especial dessas vertentes que são as vertentes que vêm do Marx e dessa bobagem que o Lula fala. Aí vem um cara como Lula e diz assim: não existe ninguém mais de esquerda do que Jesus, porque Jesus ele lutava a favor dos pobres e contra a injustiça. Mas isso não tem a ver com ideologia, isso tem a ver com vergonha na cara e sentimento e bondade natural. A bondade é a capacidade de colocar no lugar do outro, independente de ser rico, pobre ou qualquer credo, qualquer sentimento ideológico. Saber, onde é que Jesus ele lutou contra as injustiças? Quando foi perguntado o imposto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ponto. Ele lutava pelas coisas do alto, não pelas baixarias do Lula. Mas aí está a articulação. E eu encerro. Qual é a única articulação? coisa que lembra... Não vou falar não. Mas eu aí ia falar que tá da Maria Madalena e o estado atual do Lula, mas melhor. Mas veja a articulação que se processa. Se foi consciente ou não a pauta, mas é maravilhoso para esclarecer para a sociedade. Por qual razão? Primeiro você coloca aquela moça que educa com o dela. Ok, tá lá. A pornografia vira apenas erotismo. Mas a pornografia ela tem que ter uma referência exata com o sexo e a explicitação, explicitude, não sei qual é o termo adequado, para o sexo em si. E não o envolvimento, mas o sexo em si. Primeiro, aí tem lá. Aí coloca isso como normal e como revolucionário e contracultural, porque nós estamos derrubando esse patriarcalismo, essa ordem capitalista. E eles colocam. Aí depois vai numa outra escola e diz assim: não pode rezar no intervalo, mesmo que seja por um desejo seu, por uma, sei lá, uma iluminação que você teve, ou por um credo que você tem. Aí vem o Lula e diz o seguinte: Jesus era de esquerda, porque é o Jesus que ele acha que ele está interpretando e que a esquerda apoia. Está tudo articulado. Ele pega aquele grupo que é religioso, que vai ouvir apenas isso que ele falou, multiplicado pelo Diário Oficial da União, que tem uma sede aqui na BN, aqui em São Paulo, que vai ficar repercutindo isso ad eterno, coloca a pornografia como contra-revolução e impede o indivíduo de ser religioso e buscar o cristianismo verdadeiro. Está tudo articulado. Faz parte. Agora imagina se eles tiverem conta, além da imprensa, eles tiverem o controle do judiciário do país. O que eles não são capazes de fazer? Eles são capazes de absolutamente tudo. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.